É uma honra estar aqui na subseção hoje. Parabéns pela iniciativa. Saúdo todos à mesa. A questão do despacho com o magistrado, página 43 da cartilha, é, como o doutor Paulo já falou, campeã de reclamação na comissão de prerrogativas lá da seccional. Não é incomum o advogado ligar para a gente lá no plantão ou mandar e-mail dizendo que está precisando despachar com o magistrado, e o magistrado simplesmente não o recebe. Acho que isso aqui todos nós já passamos por isso, quem não passou, certamente passará um dia. O magistrado ele tem uma resistência muito grande de nos receber, não entendo o motivo, ouço inclusive de alguns advogados que o magistrado ele tem muitos afazeres, são muitos processos, me causa até uma certa espécie quando um advogado fala isso para mim. Um advogado, uma advogada, porque a gente tem que ter uma mentalidade que o magistrado tem sim de nos receber. Não existe essa hierarquia, não existe essa questão de se marcar o horário para falar com o juiz. Você não está ali para tomar um cafezinho com o juiz, você está ali para tratar de um assunto importante na causa do seu cliente. Porque a causa não é nossa, a causa é do cliente. Certamente, se você não precisar falar com o magistrado, se não for importante, você não o fará. Eu estava até contando para os colegas num café, que antecedeu aqui a apresentação, que certa vez eu fui despachar com o juiz da 4ª Vara de Família lá da seccional, não tem muito tempo isso, e eu estava com 2 bolsas, uma de processo e outra bolsa de mão. Ele falou: doutora, eu vou receber a senhora rapidinho, muito bem, mas deixa as bolsas aí fora, não traz as bolsas não, que deve estar pesado e tal. Eu, tá bom, excelência. Peguei meu celular e deixei as bolsas lá. Acho que ele pensou que eu ia deixar o celular dentro da bolsa, eu não ia levar, porque eles agora ficam com medo da gente gravar a conversa, gravar o que está sendo falado, enfim. Entrei para conversar com ele, só que não tinha cadeira para o advogado sentar. É só gabinete imenso, mas só tinha a mesa dele, a poltrona dele. Ou seja, o advogado, se quiser que fique em pé, que é para ser mais rápido. Enfim. Então, isso é uma violação de prerrogativa? Não, essa não. Agora, não te receber, é sim. Ano passado, a gente fez um levantamento com a coordenação de juizado especial, que é presidido pela doutora Fernanda Mata, e nós fizemos uma pesquisa de campo para saber quais eram as prerrogativas mais violadas dos advogados e das advogadas. Pasmem, a maioria dos advogados colocou lá para a gente no formulário que não ser recebido pelo juiz não era uma violação de prerrogativa. Porque tinha 2 itens distintos lá. Já teve prerrogativas violadas? Aí ele colocava não. Aí num outro item, alguma vez já conseguiu, não conseguiu despachar com o magistrado? Sim, não conseguiu. E a gente não podia interferir, Eu esperava eles marcarem para depois conversar com eles. Então, assim, muitos advogados não entendem isso como uma violação de prerrogativa, mas é. Está lá no artigo 7º, lá da página 43, a gente até colocou aí para vocês, no nosso estatuto, que, inciso 6º, ingressar livremente, o advogado pode ingressar livremente nas salas de sessões de tribunais, mesmo além daqueles cancelos que hoje em dia para entrar no cartório é um suplício, É difícil a gente, principalmente em vara cível. Trabalhista eles ainda são mais receptivos. Vara cível é muito difícil a gente conseguir entrar. Nas salas e dependências de audiência, a gente pode entrar, salvo, claro, se estiver ocorrendo ali alguma audiência, que ocorre em segredo de justiça, enfim. Eu sempre cito o exemplo lá do Fórum da Ilha do Governador, que é um fórum novo, é um prédio novo, mas que para você passar para o gabinete do magistrado, você tem que necessariamente passar pela sala de audiência. Então, assim, e ainda tem lá uma placa do lado de fora na porta dizendo que só entre quando for chamado. Aquilo é uma alta violação de prerrogativas. Você não tem que entrar quando for chamado. Como é que você vai falar com o magistrado que você tem que passar pela sala de audiência para falar com esse magistrado? Por óbvio que isso é proposital. Por óbvio. E não raras vezes você encontra até aquela sala de audiência, se não tiver tendo audiência, trancada. E o juiz está lá dentro. E a secretaria diz que o juiz não está ali, que o juiz não chegou, que não sabe do juiz, enfim. Então, é violação de prerrogativa, sim. A gente tem que estar muito atento a isso.
Tem que chamar a comissão de prerrogativas quando isso acontece. Já aconteceu em plantão meu, certamente já aconteceu em plantões dos colegas presentes, que são delegados de prerrogativas. O advogado chega nervoso, estressado, porque ele quer despachar com o juiz, é urgente, e às vezes vem o estagiário falar que não é urgente, fazer uma triagem, para dizer que não, que é urgente, não é urgente. Não é o estagiário que vai medir, não é o secretário do juiz que vai medir, né? Quem mede a urgência somos nós, advogados, né? Ninguém mais tem esse poder de medir se é importante ou não essa questão de despachar com o magistrado. Ainda na página 43, né, o Estatuto da Advocacia nos garante, e a lei federal, o juiz esquece isso, né, que ele simplesmente descumpre uma lei federal, que é o seu ingresso livre ali nas salas de audiência, nas sessões, nas secretarias, e que também, mais importante ainda, o advogado tem o direito de ser atendido por magistrado diretamente, independente de horário marcado. É claro que dependendo da situação, é caso a caso, né? Segunda instância costuma acontecer um pouco mais, porque os desembargadores, se é difícil você conseguir despachar com o magistrado de primeira instância, quem dirá com o de segunda. Às vezes é um dia inteiro que você perde por conta de um processo, e é urgente, você precisa falar com o desembargador, e muitas vezes você fica ali o dia inteiro, mas a gente até faz esse sacrifício, né, em prol do cliente. Aí, alguns desembargadores, eu já vi isso acontecer, marcam horário para falar com o advogado. Claro, é caso a caso, dependendo da necessidade, dependendo da urgência, até eu diria que poderia se admitir. Mas na grande maioria dos casos, não. A gente não pode compactuar com isso. De forma alguma, a gente pode compactuar com isso. Tá certo? Mais abaixo, a gente tem um parágrafo. Terceiro parágrafo. Ressalte-se que, em caso de negativa do magistrado, este encontra-se sujeito à representação em órgãos de corregedoria. Isso está na própria LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, né? Ele tem que nos atender com muita urbanidade, educação, solicitude, e tem sim que abrir a porta do gabinete para a gente entrar. Tá? Sem fazer essa triagem. E quando são os casos que a gente vê na mídia, principalmente em varas de família, não é? Que acontece alguma tragédia, acontece alguma desgraça. Nós temos um caso desse, inclusive, na comissão, né, que o doutor Luciano tem atuado, o doutor Felipe também, porque às vezes não dá tempo. E varas de família você não pode perder o lance, né? Você tem que estar à frente, você tem que pensar lá na frente. E quantas são as tragédias que acontecem? Quantas e quantas? Porque o magistrado não recebeu o advogado a tempo, né? E uma criança é penalizada, uma criança morre, né? Ou a ex-mulher é agredida e acaba sendo internada, e muitas vezes também acaba falecendo. Então nós temos que ter muita atenção a isso. Não podemos ser passivos, não podemos. E a OAB não vai coadunar com isso. E nós temos que vestir essa roupagem. Nós somos advogados, nós temos que vestir essa roupagem. Porque cada vez que você vê, inclusive, um colega seu não ser atendido pelo magistrado, e você achar isso normal, e você também não ser atendido e isso é normal, isso gera um contágio. Isso é ruim. Isso não é bom para a gente, né? Então, vamos nos fortalecer para que as nossas prerrogativas não sejam violadas. Tá certo? O CNJ, inclusive, ele tem lá um pedido de providência, está na página 45 da cartilha, o pedido de providência 1465. CNJ falou, não foi o AB que inventou, não foi o AB que falou, foi o CNJ. Relator o conselheiro Marcos Faver, que diz: o magistrado é sempre obrigado a receber advogados em seu gabinete de trabalho. Sempre obrigado. Não é um favor. Quando a gente fala prerrogativa é lei, não é favor, é isso. O CNJ está falando isso também para o magistrado, nessa questão de despachar com ele, né? Sempre obrigado. Então, não é um favor que ele está te fazendo. Certo? Em qualquer momento durante o expediente forense, ou seja, não tem que ter horário marcado. Isso aqui não é o AB que está falando, é o CNJ, fazendo valer a lei federal. É um dever funcional do magistrado. A gente não pode esquecer disso. Então, para os colegas que acham que não é violação de prerrogativa, o magistrado não lhe atender, é sim violação de prerrogativa. Tá certo? Acho que com relação a isso aqui, só isso. Depois vocês podem ler mais atentamente a cartilha, se a gente ficar lendo, fica um pouquinho enfadonho.
Com relação ao desagravo público, lá na página 61, que também é outro ponto importante e que eu vejo muitos colegas na advocacia não entenderem muito bem como é que funciona o desagravo público, né? O que é o desagravo público, que violação de prerrogativa é essa? Desagravo público nada mais é do que aquela violação de prerrogativa que vai atingir mais a classe toda, né? Ela vai ser menos isolada. Você não conseguir despachar com o advogado é uma coisa mais sua, ali naquele momento, não é? Não chega a ser uma coisa que, nossa, vai criar uma proporção dentro da advocacia. Agora, você ser ofendido durante uma audiência, por exemplo, um juiz virar para você e começar a lhe desferir ofensas, jogar um processo em cima de você, ou começar a falar que você é muito novo para advogar, o que você acontece muito na trabalhista, né, quando você não quer fazer o acordo, e o juiz trabalhista ele força você fazer o acordo muitas vezes, porque aquilo ali para ele é evolução funcional. Cada acordo que ele faz, ele sobe uma escadinha na carreira. Então, quantas e quantas vezes os colegas e as colegas advogadas e advogados estão numa audiência e o juiz fica forçando fazer um acordo, você não quer fazer, e o juiz diz que você não sabe de nada, que você é muito novo, que não sei o quê. E muitas vezes o colega se retrai. Isso não pode acontecer jamais. Você é advogado, não tem hierarquia com o juiz. Se você tem que tratá-lo com urbanidade e respeito, a recíproca é verdadeira. Ele também tem que nos tratar com muita urbanidade e respeito, sim. Então, durante uma audiência, essa história de juiz ficar levantando a voz para a gente, que com certeza vocês já viram ou ouviram alguma história assim, né? Lá no TRT da capital, a gente tem lá um juiz que adora a plateia. Ele adora. Eu não vou citar nome aqui não, mas ele adora. A sala dele fica assim, lotada. Não cabe gente lá dentro, de tanto... Porque é plateia, ele fala alto. E ele diz que torce para o Flamengo e ele fala alto mesmo, que quando ele está lá no prédio dele, que ele mora no último andar, o porteiro consegue ouvir a voz dele. Gente, isso é um absurdo. Eu já tive alguns embates, inclusive, com esse juiz, porque eu prezo pela compostura em mesa de audiência. Eu não posso admitir que um juiz venha falar mais alto porque ele não gosta que eu esteja pela reclamada, por exemplo. Porque ele acha que a reclamada não está fornecendo documentação suficiente para o bom andamento do processo. É absurdo. Então, quando essas coisas acontecem, você tem sim que chamar a comissão de prerrogativas. Né? Quando os ânimos ficam muito acalorados numa audiência, você tem, primeiro, fazer prova do que está acontecendo. Tem um aplicativo da OAB, não sei se vocês já baixaram, é o OAB Digital, o OAB RJ Digital, que é um vermelhinho. A gente tem que ter aquilo ali no nosso smartphone. Porque ali você tem não só a questão de recorte digital, de legislação, mas você tem também a chamada da comissão de prerrogativas. Você consegue chamar a comissão de prerrogativas pelo aplicativo. Tem o telefone da comissão de prerrogativas, tem o e-mail, mas o aplicativo ele é mais rápido, porque ele chega lá na hora. E no aplicativo você consegue puxar filmagem, puxar foto e já mandar para a comissão de prerrogativas. Então ele é muito interessante que a gente tenha. Eu encontro vários colegas que não conhecem esse aplicativo, é o OAB RJ Digital, um vermelhinho, tem do Conselho Federal e tem da OAB Rio. No nosso caso é melhor aqui que a gente usa da OAB Rio. E ali você consegue fazer prova. Se você estiver passando por um momento muito dificultoso numa audiência e que você viu que os ânimos se acaloraram demais, começa a fazer prova. Por que você tem que fazer prova? Porque você vai acionar a comissão de prerrogativas e, acionando a comissão de prerrogativas, você pode, sim, fazer uma queixa com relação ao que aconteceu. Se foi com relação ao magistrado, por exemplo, lhe desferindo ofensas durante a audiência, e isso aí, a OAB vai tomar as providências cabíveis para que nós possamos nos reunir e fazer um desagravo público. No desagravo público, toda a advocacia é chamada a comparecer no ato. É um ato que o doutor Luciano Bandeira e o doutor Felipe, eles geralmente fazem em frente ao fórum. Lá na capital, a gente geralmente faz em frente ao fórum central, que é onde tem maior visibilidade, é o fórum principal. Né? Essa que é a intenção, é chamar a atenção de quem está passando pela rua, sim, é chamar a atenção da advocacia, e porta do fórum toda hora tem advogado. É fazer barulho, sim. Para quê? Para falar que a prerrogativa do advogado fulano de tal, foi violada, foi o magistrado fulano de tal, enfim, ali a gente monta todo o cenário do que aconteceu e é um protesto, a gente protesta.
Isso é o desagravo público. É um movimento grande da advocacia. Só que eu tenho percebido, eu já participei de alguns desagravos, e eu tenho percebido assim, eu tenho sentido falta dos advogados nesses desagravos. Muitas vezes os colegas não dão atenção. Eu tenho audiência, eu tenho não sei o quê, tá, legal, deixa eu ver o que está acontecendo, tá, não sei o quê. É um movimento da OAB, eu já ouvi até alguém falar isso, é um movimento da OAB. Isso não é um movimento da OAB. Aquilo ali é para nós todos aqui. Não é porque, por exemplo, a doutora Marise teve uma prerrogativa violada nessa intensidade e que será passivo de desagravo público, que isso não vai me atingir. Como não? Se é um desagravo público, se terá um ato de desagravo, já está me atingindo. Porque hoje foi com a doutora Marise, amanhã pode ser comigo. A gente tem que ter essa questão da empatia, essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Eu sinto um pouco falta disso na advocacia, vocês também devem sentir, né? Do colega te dar a mão e falar assim, não, eu sou seu ex-adverso agora, mas espera aí, tua prerrogativa está sendo violada. Então eu vou abraçar a causa junto com você. Falta muito isso na advocacia. E esse ato do desagravo é uma questão que a gente percebe isso, porque geralmente não são muitos advogados que participam, é uma minoria. E tem que filmar, tem que botar na rede social, tem que dar visibilidade, que é para que não aconteça com outros colegas, para que não aconteça com você, inclusive. Então, a gente tem que ter essa conscientização. Na página 61, está grifado aí, o primeiro grifo lá embaixo, é importante que a advocacia se una para repudiar o ato praticado, participando das sessões de desagravo. É um dever nosso funcional. É um dever nosso. Inclusive, o ministro Celso de Mello, aí no último parágrafo, a gente destacou para vocês, o ministro Celso de Mello, olha o que ele falou. O gesto de afronta ao estatuto jurídico da advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado. Não é o AB que está inventando isso, é um ministro do STF dizendo que o advogado ele tem de ser respeitado. Não se pode violar a prerrogativa do advogado. A gente não pode achar normal estar numa audiência e ver um juiz gritar com você. A gente não pode achar normal um juiz jogar um processo, e tem muito processo físico ainda, né? Eu digo que, infelizmente, né, alguns colegas dizem que não, que eu odeio o processo eletrônico. Eu adoro o processo eletrônico. Tudo bem que quando ele para tudo, ninguém faz nada, né, e você fica preso ali naquele sistema, mas, em compensação, é muito mais fácil, você não vai ter aquele problema de vista aos autos, né, porque o processo está lá. Se o processo vai para o MP, você pode ver o processo, não tem problema nenhum, porque o processo está lá. Ele não fica para lá e para cá, você não fica tendo que ir em balcão de cartório o tempo todo. Não é? Então, vamos dar essa visibilidade para a advocacia, para os colegas, para nós, vamos participar dos atos de desagravo, vamos chamar a comissão de prerrogativa sempre que necessário, não tenho receio de chamar, aqui vocês têm a comissão de prerrogativa presente, vocês têm que usar essa comissão. Teve uma prerrogativa violada, chamem a comissão de prerrogativas, não deixem passar. Aqui, inclusive, na página 62, a gente tem o e-mail da comissão de prerrogativas lá da seccional, para os casos de pedidos de desagravo, tá? Porque não é assim, eu achei que é um desagravo, eu quero que faça um desagravo público e tal. Não, isso aqui vai passar por uma análise dentro da comissão de prerrogativas para ver se foi o caso realmente, né? Para a gente poder fazer o desagravo público, tá bom? Mas não deixem de acionar a comissão de prerrogativas. Não tenham medo, não tenham receio de ficarem rotulados. Não tenho esse receio. Muitos advogados, eu vejo isso no plantão. Isso já aconteceu em plantão meu. Advogado chega, tem uma queixa para fazer, eu vou lá, resolvo, a gente tem um requerimento que preenche ali na hora, e aí quando você fala para o advogado e para a advogada que ele vai ter que assinar o requerimento, ele, mas eu vou ter que assinar? Assim, doutor, vai ter que assinar e tal, só veio aqui, procurou a comissão, o advogado fica com receio de se identificar. Ele tem receio de ficar rotulado naquela serventia, e a serventia pegar o processo dele e jogar para o último, né, porque o processo já demora muito para andar, a gente sabe disso. Então, ele fica com receio do magistrado, se tiver uma audiência, aquele magistrado não ter tanta boa vontade, não vai ter boa vontade de olhar o processo dele com a atenção devida e profissional que deveria ser, pode levar para o lado pessoal. Não tenham receio disso. A comissão de prerrogativas ela é muito atuante.
E vocês precisam usá-las sempre que necessário, sem receios de rótulo. Até porque nós somos advogados, nós já somos rotulados. Né? Onde a gente chega no balcão de serventia, delegado de prerrogativa, então, quando chega em balcão de serventia, eles já ficam tudo assim, né? Quando eu falo que estou precisando falar com o responsável pelo expediente, eles já ficam, o que houve? Um problema, doutora? Você quer? Aí me identifico, né? Estou como delegada de prerrogativas e tal. Aí pronto, nossa, deu problema. Já vem na nem sabe o que é, já vem na defensiva. Ou então, quando a gente precisa ligar, dentro de uma coordenação que a gente faz parte lá na OAB, a gente liga, nossa, eles já ficam tudo, não, mas eu não tenho culpa, foi um magistrado, foi não sei o quê. Então, assim, onde a gente chega, naturalmente, já é um problema. Né? Então, assim, rotulados nós já somos. A gente não tem que ter esse receio, tá bom? Utilizem a comissão de prerrogativas sempre que necessário. Tenham essa consciência. Eu costumo falar também, essa questão do desagravo, ela é importante nessa questão da prova. Muitas vezes o colega não quer se envolver quando ele vê a sua prerrogativa sendo violada. E na hora que você vai fazer prova, você precisa, por exemplo, de testemunha. Você está numa audiência, né, teve essa questão toda, esse embate com o juiz, esse acaloramento todo, e o colega, você precisa falar com o colega e tal, né, para se juntar, porque vai ser chamado na OAB para testemunhar, e muitas vezes o colega não quer ir. Pensem sempre nessa questão. Hoje foi com esse colega, amanhã pode ser você que está tendo sua prerrogativa violada, né? E aí os demais também não vão querer te ajudar. Olha a complicação que isso vai ser. Tá certo? Com relação a... Depois vocês leiam com carinho, né? A gente preparou, a seccional preparou com muito carinho essa cartilha, ela está numa edição nova, né, com novos capítulos. Leiam depois com tranquilidade, levem dentro da bolsa de vocês, não deixem em casa, não. Eu costumo andar com umas 3 cartilhas dessa dentro da minha bolsa, distribuo, inclusive, para colegas que às vezes não têm, não conhecem. Tem também na versão eletrônica, no site da OAB. A do Conselho Federal também existe uma cartilha de prerrogativas do Conselho Federal, também tem na modalidade física, mas tem também na eletrônica, no site do Conselho Federal. Procurem se inteirar quais são as prerrogativas nossas e quais são as violações passíveis que a gente pode ser passivo de ter no dia a dia nossa da advocacia. Tá bom? Eu vou passar agora a palavra para a doutora Fernanda Mata.